Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. Rafael Domingues, Fernando Diniz, Adelina Gomes, Carlos Pertuis, Emídio de Barros. Esses são os nomes de 5 grandes artistas plásticos brasileiros. O Emídio, por exemplo, foi considerado um dos gênios da pintura brasileira pelo poeta e crítico de arte Ferreira Goulart. Por que o senhor considerava o Emídio um gênio da pintura? Eu me referi a ele nesses termos porque, de fato, ele é um artista excepcional. Quer dizer, ele tem qualidades realmente de artista. Eu acho que a característica principal da obra do Emídio é a densidade isso da pintura, quer dizer, o fato mesmo dele ter os problemas que ele tinha, isso resultava numa vida interior muito intensa e muito problemática, quer dizer, e isso transparece na sua pintura, não como uma coisa patológica. Aquele cara que pinta, que tem problemas psíquicos e pinta, e não é artista, ele simplesmente manifesta a patologia dele. Quer dizer, você quando vê o quadro, você sente que ali existe alguma coisa patológica ali. E quando se trata do Emídio, ou se trata do Rafael ou do Diniz, não, você vê, é uma obra de arte. Aquilo ali podia ser feito por qualquer grande artista, né? Porque o problema que não é a loucura que faz o cara ser artista. Ele é artista apesar da loucura. Vocês viram? Todos esses quadros que vocês estão vendo aqui foram pintados por pacientes de uma importante psiquiatra brasileira, a doutora Anísia da Silveira, que fundou esse museu, o Museu de Imagens do Inconsciente. Ainda hoje, além do tratamento clínico, os portadores de transtornos mentais fazem terapias em ateliês de pintura, modelagem e jardinagem. A gente vai conhecer agora o ateliê de pintura. Vamos lá. O que você está pintando aí? Uma deusa, né? Você gosta sempre de desenhar figuras humanas? Só figura, não gosto muito de paisagem, não. O que você está desenhando aí? No caso, estou fazendo aqui um desenho abstrato, né? Significa tudo que não é real é abstrato. O senhor já ouviu falar na doutora Anísia da Silveira? Psiquiatra alagoana que revolucionou os métodos de tratamento desse hospital. Estou aqui há 23 anos. Conheci a doutora Anísia já no final de... E ela foi uma lutadora, uma guerreira, né? Tirou-nos das enfermarias, né? Então aqui era o nosso refúgio, a nossa liberdade, então o livre-arbítrio de você escrever, se expressar do jeito que você pudesse. A minha terapia é poesia, porque extravasa aquilo que está dentro de mim. Tem uma aqui que eu adorei, gente. Vou ler só um trechinho aqui. Deixa eu ler. Lê, então lê aí. Mente, é minha mente. Mente, mentecaptamente pensando, é mente. Mente, discrimina e indiscrimina, é mente. Mente, ama e desama, é mente. Mente, sensível e insensível, é mente. Mente, saudável, doente, é mente. Mente, bem ou mal, é mente. O que é a nossa mente, não é? A saúde mental também deve ser vista por esse lado, não sendo discriminada, como muita gente coloca a pessoa alienada, e nem todos têm esse grau de alienação. Quem de fato é louco? Nós aqui estamos em tratamento para voltar para o mundo daquele. Com certeza daqui eu não quero sair. Nem que eu tivesse curado. Aquilo é um mundo que nós pensamos que é um mundo habitável. Você já ouviu falar na doutora Anísia? Ela foi revolucionária no sentido de ver valor nos doentes, criando arte, desenvolvendo arte. Quantos artistas ela gerou aqui dentro com o trabalho dela? Doutora Anísia da Silveira, receba o meu amor e minha gratidão. Sei que a senhora está no céu, ao lado de Jesus. Daqui eu vou vivendo, vou me tratando, vou seguindo num caminho de luz. A doutora Anísia da Silveira era uma mãe. Ela que não teve filhos, mas ela foi mãe de todos nós.
Até que ponto, se não fosse ela, a gente estava até eu e o Jumanicon jogado naquela visão que a gente até vê os quadros reais, que não vale a pena estar comentando aqui, porque agora é um ambiente mais sadio. Uma vez uma doutora comenta, e eu pensei a ideia dela bem razoável, não tinha muita diferença de campo de concentração para manicômio, ao que as guerras trouxeram na realidade. Deixaram um pouco de lado o ódio, né? O mau humor, né? Que hoje em dia dizer bom dia virou ofensa. Aí vira a pessoa até se fecha por causa do mundo tão difícil que está lá fora, né? Tanto crime, tanta coisa errada, e a pessoa até endurece um pouco o coração. Que as pessoas sigam mais a voz do coração, né? Embora daqui tenham saído importantes artistas plásticos, a doutora Anísia da Silveira usava a arte como tratamento. Acreditava que a pintura mostrava mais do que qualquer outra atividade, porque trazia retratos do mundo interno do pintor, como se fosse possível ver através de frestas o que se passava na mente do portador de transtorno mental. Anísia da Silveira, a mulher que revolucionou a psiquiatria brasileira, é a nossa personagem do Globo Ciência de hoje. Eu estava no Hospital Galote e me mandaram para o Hospital Gustavo Riedel sem me avisarem nada. Eu não sou mais uma pessoa, sou uma coisa sem nome. Essa foi a resposta de um paciente à pergunta da doutora Anísia da Silveira sobre por que ele tinha deixado de assinar os seus quadros. Tratava-se do plástico Fernando Diniz. A queixa resumia muito bem a situação dos hospitais psiquiátricos na época em que a doutora Anísia da Silveira cuidou dos internos do Hospital Pedro II. Pacientes tratados como objetos, submetidos a eletrochoques, dopados, contidos em camisa de força. E como terapia ocupacional, eles faziam os trabalhos necessários ao funcionamento dos hospitais. Eram meros serventes para fins de economia hospitalar. Nascida em Maceió em 1905, Nise Magalhães da Silveira formou-se na Faculdade de Medicina da Bahia em 1926. Mudou-se para o Rio de Janeiro, onde se tornou amiga dos poetas Manuel Bandeira e Rui Ribeiro Couto. Sem trabalho, passou a frequentar a clínica de neurologia do professor Antônio Austregésilo, que em 1933 a inscreveu num concurso para a psiquiatria do Hospital Pedro II, conhecido na época como o Hospício da Praia Vermelha, o primeiro hospital psiquiátrico do Brasil. Foi no Hospital Pedro II que a doutora Anísia da Silveira aprendeu a lição que, segundo ela mesma, desmentia os livros de psiquiatria. Era a época da intentona comunista de 1935, uma rebelião contra o governo Getúlio Vargas. Uma enfermeira viu livros socialistas na mesa da doutora e a denunciou. Ela foi presa no próprio hospital, ficou 15 meses na prisão, onde conheceu Graciliano Ramos e se tornou personagem do livro Memórias do Cárcere. Já a enfermeira que a denunciou levou uma surra enorme de uma paciente de nome Luísa, que preparava o café da manhã da doutora. Luísa era esquizofrênica e, portanto, segundo os livros de psiquiatria, deveria ser alguém diferente e sem a... Eu vou começar com um dos seguidores e discípulos da doutora Anísia da Silveira, Luiz Carlos Melo, diretor do Museu de Imagens do Inconsciente. Como é que era a relação da doutora Anísia com seus pacientes? A relação dela era toda baseada no afeto, no convívio. Por exemplo, na história de Adelina Gomes, uma das frequentadoras do ateliê, ela era tida como autista, não conversava com ninguém, não se comunicava com ninguém. Todo dia a doutora, para chegar ao escritório dela, passava por Adelina e dizia: bom dia, Adelina. Adelina nunca respondia. Um belo dia, Adelina mandou com a mão e a doutora Anísia fez que ia voltar no dia seguinte. Em vez de falar bom dia, Adelina estendeu a face e Adelina beijou ela. Estava estabelecida a relação afetiva. Além do afeto, que outras características que a doutora Anísia tinha? Ela nunca permitiu grades no trabalho, ela não aceitava as formas de tratamento violentos da psiquiatria, nem a arquitetura hospitalar. Então, no trabalho, ela imprimiu uma palavra fundamental, que é a liberdade de expressão, a liberdade de convívio e o respeito a essas pessoas. E a pintura, como é que surgiu? Ela cria o serviço de terapia ocupacional por não aceitar as formas violentas de tratamento, como a lobotomia, o eletrochoque, o coma insulínico. Então, ela vê na terapêutica ocupacional uma forma não violenta de tratar essas pessoas. Esse serviço foi se desenvolvendo até atingir 17 atividades diferentes. Interessante, gente, que dentro do trabalho de pintura, um símbolo que apareceu recorrentemente foi a mandala. Mundo das Estrelas. O que significa essa obra aqui? Isso é uma mandala feita por Fernando Diniz, que ele fez para a exposição que foi realizada no Paço Imperial sobre o seu trabalho. E qual foi a interpretação que a doutora Anísia deu
a esse trabalho de Fernando Diniz? O que ele queria dizer? A psique humana, ela busca a ordem. O círculo é o símbolo por excelência da unidade. Então, quando a pessoa vive um estado de confusão mental, a psique está contrabalançando esse estado de confusão com os símbolos da unidade. Então, existem forças autocurativas na psique. Foi através das mandalas, feitas espontaneamente no ateliê, que a doutora Nise entrou em contato com a psicologia junguiana. Obrigado pelo encontro e valeu aí pela entrevista. De nada, estamos às suas ordens. A doutora Nise da Silveira era filha única e não teve filhos, mas deixou sobrinhos por afinidade, ou seja, sobrinhos do marido dela, o médico sanitarista Mário Magalhães da Silveira. A gente vai conversar com um deles. Quem vai conversar comigo é Alexandre Magalhães da Silveira. O senhor conviveu muito tempo com a doutora Nise? Convivi razoavelmente. Não foi muito. Eu vim para o Rio em 1965 e durante muito tempo frequentei muito a casa dela. E como é que ela era em casa? Ela passava a maior parte do tempo dela estudando e se dedicando aos doentes. É verdade que ela tinha muitos gatos? Tinha muitos gatos. Na casa dela ela tinha 5, 6 gatos e no escritório, que era um andar acima, ela tinha 12, 14 gatos. Valeu pelo encontro, muito obrigado pela entrevista. Nise da Silveira adorava gatos e dizia que eles tinham uma maneira semelhante de querer bem à dos esquizofrênicos. Ela também gostava de cães. Para ela, na verdade, os animais terapeutas. Ela percebeu que os doentes que cuidavam dos bichos desenvolviam relações afetivas com eles e isso ajudava na melhoria do tratamento. Daí, gente, surgiu uma história muito engraçada. Aborrecida ao ver uma cadela que ficava lá no centro psiquiátrico ser enxotada todos os dias, ela resolveu desafiar os funcionários. Colocou o nome da cadela de Nise e chegou para todo mundo e disse assim: agora eu quero ver vocês enxotar a chefe do serviço. Quero ver se vocês enxotar a chefe do serviço. Passa fora, Nise. Nise da Silveira criticava a despersonalização infligida ao interno no hospital psiquiátrico e se impressionava com o número de internações. Só para vocês terem uma ideia, de cada 22 ou 23 entradas no pronto-socorro do Engenho de Dentro, cerca de 17 eram reinternações. Será que a situação mudou? O que mudou? A gente pode... O gesto tem um valor enorme. O olhar tem uma importância muito grande, mas o psiquiatra firma os pés na palavra e quer traduzir tudo em palavras. Ninguém está pretendendo desmerecer a palavra, mas há muitas outras maneiras de comunicação. Essa era a doutora Nise da Silveira. Não tinha medo de criar polêmicas. Era adorada por uns e muito criticada por outros. Chegou a ser acusada de não se preocupar com a cura da esquizofrenia. Seu trabalho, no entanto, repercutiu na sociedade e foi retratado em vários documentários. Nise da Silveira se dedicou à psiquiatria com tal paixão que chegava até a sonhar. A sua definição de loucura, dizia ela, veio de um sonho com o filósofo Baruch de Spinoza, que viveu na Holanda entre 1632 e 1677. A frase era: a loucura é a pior forma de escravidão humana. Além de Spinoza, Nise da Silveira, nosso personagem do Globo Ciência de hoje, tinha outros mestres. O psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, um dos nomes mais importantes da moderna psiquiatria, com quem a doutora Nise manteve correspondência e encontros que resultaram na introdução da psicologia junguiana no Brasil. O outro era Antonin Artaud, poeta e escritor francês que viveu entre 1897 e 1948. Artaud passou longos períodos de sua vida internado em manicômios e submetido a mais de 50 sessões de eletrochoque, cuja violência denunciou com muita coragem. Nise da Silveira dizia que Artaud definitivamente influiu para que ela se libertasse da psiquiatria tradicional. Ela citava a carta que ele escreveu aos médicos-chefes do asilo de loucos, no qual ele dizia que a única vantagem que os médicos tinham sobre os pacientes era a força. A carta era um chicote na face dos psiquiatras e nenhum deles escapava, seja por ação, seja por omissão. E ela se incluía no meio deles. Ela dizia: eu também não escapo, não protestei suficientemente.
Só para vocês terem uma ideia do que acontecia na época, basta lembrar o Hospital de Barbacena, em Minas Gerais, que chegou a abrigar cerca de 5.000 pacientes e foi comparado aos campos de concentração de Hitler pelo psiquiatra italiano Franco Basaglia, que o visitou em 1979. Basaglia foi um dos maiores psiquiatras do mundo e uma das figuras mais importantes na luta pelo fim dos manicômios. Vamos descobrir agora o que mudou no tratamento dos portadores de transtornos mentais. Vamos lá. Quem vai me receber é Fernando Portela Câmara, médico psiquiatra, conviveu com Nise da Silveira e escreveu 2 artigos sobre o trabalho dela. Quais eram os maiores problemas nos tratamentos psiquiátricos naquele momento, naquele período em que Nise da Silveira trabalhou? Quando a Nise começou a sua carreira, a psiquiatria ainda não estava desenvolvida o suficiente. Então, os tratamentos eram tratamentos que não tinham ainda uma consistência, no sentido de estabilizar os doentes mentais, no sentido de fazer com que eles pudessem viver socialmente sem dificuldades, sem problemas. A doutora Nise era contra a lobotomia, a insulinoterapia, o eletrochoque. Eu queria que você descrevesse para a gente cada um desses tratamentos e mostrasse quais as consequências para os pacientes. A lobotomia era uma operação extremamente simples que consistia em desconectar o lobo pré-frontal do restante do cérebro, diminuindo a agitação. E como é que era feito isso? Isso era uma operação simples, o paciente ficava sentado ou deitado e o médico fazia um estilete debaixo da pálpebra, acessando o cérebro ou pelo nariz, e aí ele simplesmente destruía uma parte do cérebro, deixava o paciente numa situação permanentemente defeituosa. A insulinoterapia era utilizada para pacientes esquizofrênicos agitados, delirantes, em surtos, para o paciente maníaco. Consistia em dar uma injeção de insulina, consequentemente havia uma queda brusca da glicose, o indivíduo desfalecia. Quando o paciente voltava a si, ele já estava bem melhor da agitação e seus delírios. E o eletrochoque? O eletrochoque, que hoje se chama eletroconvulsoterapia, era o mesmo procedimento. Tinha o mesmo objetivo da insulinoterapia, só que usando meios físicos. Quando a gente pensa em Nise da Silveira, a primeira coisa que vem à cabeça é o lado humano do trabalho dela. Onde é que a ciência estava presente ali? A Nise foi basicamente uma terapeuta ocupacional que introduziu a arte-terapia, a laboterapia e uma série de modalidades de tratamento que ocupavam o paciente e, com isso, buscava-se a sua ressocialização e a sua melhoria do ponto de vista de utilizar melhor suas reservas psíquicas para o seu funcionamento diário. Vamos falar um pouquinho de pintura. Como é que um quadro, como é que a análise de um quadro pintado por um paciente com transtorno mental pode fazer com que se compreenda aquilo que está pensando, que se passa na mente dele? Ela não contribui para o diagnóstico, mas ajuda para nós entendermos como está funcionando a psique dele. Os símbolos, a capacidade de organizar o espaço, a capacidade de lidar com cores, etc. E isso pode ser útil para se terem uma ideia de como está a mente daquele indivíduo e até acompanhar ao longo do tempo, pela sua produção artística, como evolui durante um tratamento a sua psique. Fernando, muito obrigado pela entrevista. Eu queria estar aqui com você. Eu que agradeço. Como é que anda a saúde mental no Brasil, hein? A gente vai procurar as respostas na Fundação Oswaldo Cruz. Quem vai conversar comigo é Paulo Amarante, ele é psiquiatra, mestre em medicina social, doutor em saúde pública, dirige o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental e Atenção Psicossocial e coordena o projeto Loucos pela Diversidade. Paulo foi uma pessoa de extrema importância na reforma psiquiátrica de 1978.
Eu queria que você desse para a gente um balanço da psiquiatria no Brasil hoje. Hoje nós estamos vivendo um momento muito importante, de muita efervescência, de inovação, de transformações no campo da psiquiatria. Em 78, quando nós começamos o movimento da reforma psiquiátrica, nós tínhamos instituições muito fechadas, em grande número, nós tínhamos quase 100 leitos psiquiátricos, ou seja, quase 100 mil pessoas internadas, em sua maioria abandonadas nas instituições psiquiátricas. Hoje esse número não chega a 40 mil, quer dizer, ainda existem muitas pessoas, mas é uma diminuição de mais de 60 mil leitos nos hospitais psiquiátricos e a criação de novos recursos muito importantes. Centros de atenção psicossocial, residências para moradores que não têm família, que não têm casa, então que vivem assistidos em instituições ou em serviços, cooperativa de trabalho, centros de convivência, muitos outros recursos. Nós temos hoje uma transformação muito rica no modelo assistencial psiquiátrico brasileiro. Quais são os principais transtornos mentais que o senhor apontaria hoje? Olha, eu acho que o problema mais grave, realmente, nós tínhamos que nos preocupar muito mais com os transtornos psicóticos. Quais? Como a esquizofrenia, por exemplo, que traz muita dor para a família, dificuldades de relacionamento social e a questão da dependência química, que hoje no Brasil é um dos problemas mais graves no mundo inteiro. E nós estamos aí muito mais atentos com a demanda da indústria farmacêutica, que fica querendo medicalizar depressivo, medicalizar pânico, etc., criando mercado para isso, e pouco preocupados com a verdadeira questão do transtorno mental grave, que é a psicose ou a dependência química. Nesses 31 anos pós-reforma, o que mudou? O que avançou no campo da saúde mental? Quais foram as principais descobertas? Eu acho que a coisa mais importante é a gente poder constatar alguns dos nossos pressupostos, algumas das nossas hipóteses, que a boa parte do que se chamava de deterioração mental, demência mental, perda de afetividade, etc., dos quadros psiquiátricos, na verdade, eram muito mais consequência da forma social de lidar com as pessoas, com o sofrimento psíquico, o abandono, o isolamento, a falta de escuta, a falta de voz, a falta de direito, a segregação institucional, o abandono em instituições psiquiátricas fechadas durante longos anos, e que elas, então, produziam uma série de sintomas, entre aspas, que, na verdade, eram consequências de qualquer processo de afastamento social, de institucionalização. No caso, inclusive, de prisões, de cárceres, etc. Isso a gente pode ver hoje, com pessoas que estavam internadas em instituições, com o prontuário lá dizendo incapaz de manter a vida cotidiana, etc., etc., vivendo em casas com outras pessoas, vivendo sozinhas, trabalhando, fazendo música, fazendo arte, compondo, fazendo um monte de coisa. Eu acho que isso é muito importante. Para o senhor, qual foi a maior contribuição que a doutora Anísia deixou? Ela começou questionando o modelo psiquiátrico, Ela trouxe para o Brasil os primeiros questionamentos internacionais de Simmons, Maxwell Jones, todo esse grupo que começou a questionar o modelo psiquiátrico e depois, inclusive com Leng, com outros psiquiatras importantes, e todos eles psiquiatras, importante dizer isso, a crítica à psiquiatria não foi de fora só da psiquiatria, não é só da humanização dos direitos humanos. Os grandes críticos da psiquiatria foram grandes psiquiatras que viram a limitação da psiquiatria, viram a sua relação com o poder, viram a sua relação com o Estado autoritário, com a forma de organização social autocrática e que questionaram. Então, a Anísia foi pioneira ao trazer para o Brasil um verdadeiro questionamento dos limites da ciência, dos limites da psiquiatria. Paulo, muito obrigado pelo encontro. Obrigado, Alexandre. Quando a doutora Anísia da Silveira entrou na Faculdade de Medicina da Bahia, ouviu um conselho do seu pai. Sempre se solidarizar com os mais fracos. Seguiu à risca e mergulhou fundo no mundo dos doentes marginalizados. Ouviu os gritos de dor de Antonin Artaud e de seus próprios pacientes e rebelou-se contra a falta de humanidade no tratamento dos portadores de transtornos mentais e apontou um novo caminho, baseado no respeito aos direitos humanos, no resgate à cidadania e na inclusão social.
Os princípios defendidos pela doutora Nise da Silveira, que morreu em 1999, são adotados até hoje por determinação da ONU, que aprovou uma resolução em 1991, estabelecendo a proteção às pessoas portadoras de transtornos mentais e a melhoria da assistência à saúde mental. A gente fica por aqui.